Pessoal, na aula de hoje pretendemos discutir com vocês o conceito de educação ambiental. Lembrando que na nossa última aula, no nosso último encontro, nós apresentamos os motivos pelos quais necessitamos do desenvolvimento da educação ambiental no cenário contemporâneo. Mostramos o desenvolvimento dos grupos humanos, passamos do processo de hominização para o processo de hominização, para o processo de humanização, de forma que os seres humanos, agindo sobre a natureza, iniciaram um processo de transformação e, ao realizarem essa transformação, transformaram a si mesmos. A questão é que, com o desenvolvimento científico e tecnológico, os seres humanos conseguiram interferir de maneira bastante significativa no ambiente e, em função disso, geraram um conjunto de atividades, de ações que promoveram a degradação, promoveram a alteração das condições normais de funcionamento do planeta, e isso gerou uma infinidade de problemas de ordem ambiental. Nesse sentido, a educação ambiental se tornou uma das ações consideradas em nível mundial como uma das mais importantes para que nós pudéssemos, então, enfrentar essa problemática criada por nós, seres humanos, na nossa vida, na nossa forma de desenvolver a vida no planeta na contemporaneidade. E hoje, então, inicio com vocês um pensamento no sentido de tentar entender os fundamentos da educação ambiental. Observem que o primeiro fator importante está em entender que a educação ambiental é, antes de tudo, educação. Porque há uma tendência, em função do pensamento conservador, dos conservadoristas, aqueles que optam por entender a natureza de uma forma isolada das relações humanas, como se as questões de educação ambiental estivessem efetivamente atreladas somente ao conhecimento das atividades próprias do meio ambiente, dos processos ecossistêmicos. E, na verdade, não é isso. A ideia fundamental da educação ambiental está em que a educação ambiental é educação, um tipo especial de educação, uma educação com uma especificidade. Para entendermos qual é essa especificidade, nós precisamos, em alguma medida, entender o que é a educação. E eu trago para vocês aqui um conceito importante desenvolvido pelo professor Saviani e seus colaboradores. O professor Saviani é um professor lá na Unicamp, e aí ele propõe um conceito que eu considero um dos mais significativos para pensar o ato educativo, o que seria a educação. Dessa forma, ele define a educação como o ato de produzir, direto e intencionalmente no indivíduo singular, a humanidade, que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos no planeta Terra. Obviamente que essa definição, ela parece simples, mas de fato não é. Há aqui uma complexidade do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista filosófico, que precisa ser desvendado para que nós possamos entender o sentido e o conceito de educação, para depois avançarmos para entendermos o que é a educação ambiental. O primeiro aspecto a considerarmos nessa definição está na ideia de se produzir direto e intencionalmente no indivíduo singular a humanidade. O que é produzir direto e intencionalmente? Na verdade, é aquilo que se ocupa a educação quando nós olhamos para um método, uma sistematização do conhecimento. O método, a sistematização do conhecimento, é utilizado como estratégia, como fundamento, como base para se construir as ações que vão permitir a transformação do conhecimento científico, artístico e filosófico em conhecimento pedagógico, para que os estudantes possam apropriar esse conhecimento e assim produzirem em si, o indivíduo singular, que é cada um de nós, tudo aquilo que a humanidade produziu ao longo da sua história. O que a humanidade produziu ao longo da sua história? Ela produziu a condição de entender o mundo através da ciência, entender os seres humanos através da ciência, através da filosofia, e a expressão, né, dos seres humanos de uma forma muito elevada, que é a arte. Então, obviamente que quando pensamos na humanidade, é aquilo que transforma o animal humano no ser humano. É exatamente o conhecimento produzido ao longo da história da humanidade. Então, o processo educativo é exatamente aquele ato que permite construir a humanidade no ser humano. É isso que essa primeira frase coloca. Quando se diz histórico e coletivamente, significa o quê? Que não é possível nos
abrirmos mão de compreender como a história se desenvolve, como a história ocorre, porque é na história que nós temos os diversos elementos, os diversos passos em que os seres humanos acertamos ou erramos na construção das nossas relações, tanto conosco mesmo, como com os nossos semelhantes, como com o mundo à nossa volta. E é interessante porque todo esse processo, no plano singular, também se dá no plano coletivo, ou como nós colocamos, no plano genérico. Então nós temos que pensar a educação tanto no aspecto do indivíduo, quanto no aspecto coletivo. Então é uma definição que se apresenta de forma simples, mas que traz aí no seu fundamento uma complexidade significativa. Então, lembremos que educar é isso, é o ato de produzir direta e intencionalmente no indivíduo singular a humanidade, que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos no planeta Terra. Bom, diante dessa concepção, nós devemos lembrar que a educação ambiental, ela apresenta o ambiental adjetivando a educação. E aí o próximo passo é tentar entender o que é o ambiente. Mas para isso, precisamos identificar os fundamentos do processo educativo e onde as bases são colocadas para que a educação se torne instrumento de humanização. Então, aqui eu trago um modelo importante para nós entendermos a relação entre a experiência cotidiana, a vida comum e corrente dos seres humanos e a vida daqueles que apropriaram o conhecimento científico, artístico e filosófico. No senso comum, o que nós temos? As pessoas lidam com a realidade e elas olham para essa realidade e a aceitam de forma acrítica. Sempre estão buscando respostas imediatas para problemas muitas vezes complexos e muitas vezes esses indivíduos, esses seres humanos, eles incorporam de forma crédula as informações que chegam até eles de forma imediata. Então isso caracteriza de uma maneira bem rápida a concepção de senso comum, a concepção de conhecimento cotidiano. O exemplo que eu gosto sempre de colocar, e sempre coloco nas minhas aulas aí, é quando nós, por exemplo, olhamos para o oceano, nós olhamos para o mar, por exemplo, num determinado litoral, e o mar se apresenta azul. E as pessoas, dentro do senso comum, dizem, o mar é azul, não é? A verdade é que o mar não é azul, nós o enxergamos azul, nós o percebemos azul, mas qualquer pessoa que for até a água e coletar essa água num copo e observar a água no copo vai perceber que esse tom azul, de fato, ele só existe quando nós olhamos para o oceano em sua expressão em termos do corpo d'água gigantesco que é diante de nós. Mas quando nós olhamos de perto, quando nós nos debruçamos efetivamente sobre o oceano, o que nós identificamos ali é que o mar não é azul. Se nós, por exemplo, viajássemos ao Nordeste, lá o tom da água do mar é verde. Obviamente que a tonalidade azul ou verde depende da quantidade de micro-organismos, algas microscópicas que estão presentes ali. Se nós temos no litoral norte, por exemplo, no litoral do Nordeste brasileiro, uma infinidade de algas verdes, as chamadas algas verdes, e essas algas, então, em função de eliminarem da sua estrutura um comprimento de onda, não é, de cor verde, nós enxergamos o mar daquela cor. Então veja, mas o mar em si ele não é verde. O senso comum faz com que as pessoas olhem para o oceano e o compreendam dessa forma. Agora, para desvendar a realidade do oceano, nós precisamos de um outro tipo de conhecimento, né? Um filósofo importante coloca que todo fenômeno tem uma essência, mas o fenômeno que tem a essência, ao observarmos, a essência não é revelada. Se o fenômeno revelasse a essência, nós não teríamos a necessidade da ciência, não é? Essa é uma questão importante. Então, a ciência nos ajuda a descobrir a essência dos fenômenos, é ir além do senso comum, não é? Isso é muito importante no sentido da gente avançar, né, e superar o senso comum. Um outro problema que também dificulta a percepção da verdade é o que nós chamamos de ideologia. Aqui vamos pensar a ideologia como uma interpretação distorcida da realidade, ainda que a ideologia ela possa ter outros significados, dependendo do filósofo, dependendo do pensador que nós nos ocupamos, né, em termos de estudos, mas a princípio vamos manter essa ideia da ideologia como uma percepção distorcida da realidade. No caso da ideologia, utiliza-se de conceitos verdadeiros, de forma distorcidas, para convencer as pessoas sobre um determinado ponto de vista, que em geral é um ponto de vista de um grupo, e esse grupo tenta impor esse ponto de vista a outro grupo. Essa perspectiva, que é a perspectiva ideológica, ela busca justificar
posições sociais de poder. Isso é muito comum quando nós escutamos ações de políticos, de empresários, de grupos com interesses diversos. Esses grupos, então, se valem de maneira não tão precisa, não tão autêntica, de eventos e fatos verdadeiros, articulados a atender a demanda das pessoas que incorporam o senso comum como sua forma de pensar o mundo, e assim elas vão perpetuando a sua lógica de poder. Para superar a questão do senso comum e da ideologia, então nós precisamos da ciência, nós precisamos da filosofia, nós precisamos da arte. Por quê? Ciência, filosofia e arte implicam coerência, consistência, originalidade e objetivação. Esses elementos nos permitem identificar os processos do senso comum, superando a acriticidade, o imediatismo e a credulidade, mas também nos permite desvendar, nas discussões e nas colocações ideológicas, os elementos que tentam distorcer a verdade para favorecer determinados grupos em detrimento de outros. E é esse aspecto que a gente tem que pensar, nós precisamos refletir quando nós pensamos na função da educação. A educação tem que superar o senso comum e tem que superar a concepção ideológica. Obviamente que isso não quer dizer que a ciência, a filosofia e a arte são conhecimentos mais importantes em relação aos conhecimentos do senso comum. Não é verdade. A ideia que nós temos que entender é que o senso comum, ele é o elemento determinante da prática social dos indivíduos. E a prática social precisa ser o ponto de partida de todo educador, de todo aquele que se propõe a construir de forma direta e intencional do indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens e das mulheres e de todos os seres humanos. Obviamente, então, que essa intencionalidade passa por desvendar as ideologias, mas partir do conhecimento comum, do conhecimento das pessoas, qualificando esses conhecimentos através dos processos de instrumentalização que a educação permite. Instrumentalizar é fornecer as ferramentas culturais para que o indivíduo possa compreender e atuar no mundo de forma clara, consciente, buscando a sua qualidade de vida e o desenvolvimento das suas capacidades humanas aí. Então, efetivamente, o papel da educação se coloca dessa forma. É essa educação que nós pensamos quando pensamos na questão da educação ambiental. Mas, obviamente, que nós adjetivamos a educação ambiental com o termo ambiente. E aí nós temos que entender o que significa ambiente. No Brasil, costumamos usar meio ambiente, os espanhóis usam médio ambiente. Assim, na verdade, usar o termo meio ambiente apresenta-se como uma redundância, não é? Porque a palavra meio tem o mesmo significado da palavra ambiente. Por exemplo, em inglês, os que falam a língua inglesa usam environment. Os franceses utilizam environnement. São formas de pronunciar ambiente na língua inglesa e na língua francesa. E ali é uma única palavra para definir o ambiente e evita então essa redundância. Vou adotar aqui com vocês a ideia de ambiente, deixando o conceito de meio de lado, ok? Vejam que a ideia de ambiente vem daqui, desse termo que é ambire. Ambire pode ser dividido em dois termos, né? O primeiro, amp, que significa o que vai à volta, e o termo ire, que significa ir. Então, o que significa ambiente? Ir à volta. A mesma ideia de meio, não é? O meio pressupõe uma referência e essa referência ela está posta em relação a tudo que vai à sua volta, ok? E daí nós podemos extrair o primeiro conceito, a primeira ideia de ambiente. Olha lá, conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos que envolve e age sobre os seres vivos em geral. Então, é um conjunto, ok? Olha lá, um conjunto que envolve, age sobre os seres vivos em geral, não só sobre os seres humanos. Então, todos os organismos estão na natureza. Todos os seres vivos estão no ambiente. Essa é uma ideia importante, não é? Nós poderíamos até, retomando a questão dos pensadores, dos filósofos, um deles também, no século XIX, dizia que a natureza, né, e a relação dela com o ser humano deve obedecer uma lógica muito simples, que o ser humano é a natureza tomando consciência. O que isso significa? Qualquer ser vivo, qualquer animal, ele vive, ele tem fome, ele busca alimento,
para satisfazer a sua fome, para eliminar a sua fome. Ele tem frio, ele busca abrigo. Ele tem medo, ele foge. Ele sempre reproduz os mesmos comportamentos ao longo de toda a sua vida, de toda a sua existência. Mas ele não sabe que existe. Essa é uma questão interessante. Os seres humanos, diferente dessas formas vivas, desses animais, sabem que existem. Não é? Nós sabemos que nós existimos e nós olhamos e problematizamos o mundo de diversas formas e diversas maneiras. Isso nos dá consciência, mas nós somos seres próprios da natureza, próprios do mundo natural. Qual é a nossa diferença em relação aos outros seres vivos? Nós tomamos consciência do mundo, tomamos consciência da nossa existência. Então, o ser humano é a natureza tomando consciência de si. Uma definição bastante simpática aí para pensarmos os seres humanos na sua relação com a natureza. Agora, quando nós olhamos para essa concepção, esse conceito, né, entendendo a natureza como esse conjunto dos diversos fatores de ordem física, química e biológica que envolvem e atuam sobre os seres vivos, nós desconsideramos algumas coisas importantes, alguns aspectos importantes aí. O primeiro deles é a ideia de concepção fundamentado no senso comum, fundamentado nas ideologias que os seres humanos, né, têm, que os grupos humanos têm. A primeira concepção de natureza, ou a primeira concepção de ambiente, é uma concepção que aqui nós chamamos de naturalizante. Não é? Naturalizante implica em pensar o mundo natural, em pensar o ambiente simplesmente como o mundo natural. Então o ambiente é a floresta, o ambiente é o campo, o ambiente é o rio, é um olhar para a natureza distante do próprio ser humano. Aquilo que pertence à natureza, aquilo que é o mundo natural, está distante de mim e da minha humanidade. E eu, muitas vezes, tenho claro que isso é muito importante, que esse ambiente, que esse mundo natural é muito importante. Então eu adoto uma postura de conservação. É preciso conservar, é preciso lutar para manter aquele ambiente da forma como está. É aquela visão do mundo natural intacto. A gente verifica isso, por exemplo, quando pensamos em unidades de conservação, nos grandes parques, né, naturais que existem em alguns países, como os Estados Unidos, que conservam, buscam preservar e conservar essas áreas verdes, como se isso resolvesse, em alguma medida, o problema de ordem ambiental. Então, é uma visão que valoriza os aspectos naturais do ambiente. Uma outra consideração importante é a ideia de pensar o ambiente numa concepção antropocêntrica. Antropos, humano, cêntrica, no centro. Então, é a ideia de pensar a natureza como uma forma ou como recursos para atender exclusivamente às necessidades humanas. Normalmente, quando nós nos referimos, por exemplo, aos recursos hídricos, os recursos vegetais, nós olhamos para a natureza como uma fonte de recursos para atender às necessidades humanas, nós incorporamos essa perspectiva do ambiente num sentido antropocêntrico. Não é? Então, quer dizer, é uma visão da natureza de forma utilitária. Os seres humanos olham para a natureza e a veem exatamente como um recurso para atender às suas necessidades. Existe uma terceira abordagem, que é bastante importante também, que é aquela que nós chamamos de integradora ou globalizante. A visão integradora ou globalizante é a visão de que o ser humano está inserido no ambiente e está intimamente relacionado àquela concepção que conversávamos com vocês agora há pouco. Aquela ideia do ambiente no sentido de tudo que vai à volta, incorporando os fatores físicos, químicos e biológicos que atuam sobre os seres humanos. Então é uma visão de que nós estamos na natureza e a natureza está em nós. Então tudo que está à nossa volta, seja nos ambientes naturais, seja nos ambientes urbanos, não é, compõe ali a ideia de meio ambiente. É claro que essa concepção ela é uma concepção importante, mas ela normalmente ela se apresenta para as pessoas, mas ela não atinge efetivamente o processo de compreensão da realidade do mundo natural. Veja bem, não conseguimos, a partir dessas concepções, olhar para o ambiente e identificá-lo de uma forma mais crítica, de uma forma para além da ideia de recurso, para além da ideia de mundo natural. Né? E é claro que isso se deve à forma como nós também construímos a vida em sociedade. A partir de um certo momento, o ser humano adquiriu a condição de viver distante da natureza, de alterar a temperatura do ambiente por conta dos condicionadores de ar, se deslocar rapidamente por conta dos automóveis, das aeronaves, dos barcos com motores a propulsão. Então, evidentemente que isso nos dá uma sensação de grande poder em relação àquilo que a natureza realiza, aquilo que a natureza faz. E olhamos para a natureza de uma forma a que ela se mostra como uma serva dócil e passiva. Evidentemente que
essa é uma concepção muito equivocada. Existem pessoas, por exemplo, que não acreditam que nós estamos vivendo um momento de séria crise ambiental e de uma séria crise de sociedade, uma séria crise do modo como produzimos a vida em sociedade. E isso se deve a essa condição que nós construímos a partir do desenvolvimento tecnológico, que nos dá a impressão que nós não mais dependemos da natureza. Esse é um processo, né, que na verdade se caracteriza como um grande equívoco. Para isso, precisamos de uma outra concepção de educação ambiental. Essa outra concepção de educação ambiental eu vou chamar de educação ambiental numa perspectiva crítica. Discutiremos com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!